Boa noite a todos. Eu sou o professor Ricardo Dantas, diretor de EAD da Uningá, e quero convidá-los hoje a participar do Encontro de Educação da Uningá 2024. Quero destacar para vocês que a Uningá tem um propósito muito forte, que é mudar a sua vida por meio da educação. E nesse sentido, esse encontro tem também esse objetivo: discutir os principais temas da educação que vão fazer sentido para a sua vida estudantil e também os aspectos práticos. A intenção desse encontro é discutir ferramentas que vocês podem usar logo amanhã na vida de vocês. Por isso, tenham um bom encontro, aproveitem, discutam bastante e tentem aproximação com os professores e palestrantes. Parabéns por estar aqui participando e um bom evento para todos. Para gente moça, escrevi histórias. Para os velhos, confissões. Sei que serei lida, ouvida e entendida. Eu era a menina do banco das mais atrasadas. Eu era um casulo feio, informe, inexpressivo. E ela me refez, me desencantou. Minha escola primária, porta de dentro se abrindo numa alcova escura. Um velhíssimo armário, canastras tateadas, um pote d'água, um prato de ferro, uma velha caneca, coletiva, enferrujada. Minha irmã mais velha regrava, governava e me dava uma fatia tão fina, tão delgada, e fatias iguais às outras manas. E que ninguém pedisse mais. E o bolo inteiro, quase intangível, era guardado com cuidado no armário alto, fechado, impossível. Minha bisavó, que Deus a tem em bom lugar, inspirada no passado, sempre tinha o que contar. Velhas tradições, casos de assombração, histórias antigas, usanças de outros tempos. E, dizia minha bisavó, tudo se deu como contado. Becos, eu tenho que falar de beco agora. Agora é assunto que eu tenho que ficar conversando. Becos da minha terra. Amo tua paisagem triste, ausente e suja. Becos da minha terra, discriminados e humildes, lembrando passadas eras. Essa mulher tosca, sentada, alhada, braços cansados, descansando nos joelhos, olhar vago, parado, perdida no seu mundo de trouxas e espuma de sabão, é a lavadeira. Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor.
Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Olá, aluno! Estamos aqui no Encontro Educação 2024. É um prazer tê-lo aqui de novo, novamente com o professor Marcos, que está aqui do meu lado. Se apresenta, professor. Tudo bom? Bem-vindo, bem-vinda ao Encontro 2024 Educação Uningá. Isso, Pintinho é o coordenador da pedagogia, eu estou aqui como coordenadora da letras e junto nesse Encontro Educação nós temos alunos de todas as graduações ali, né? Do presencial e também do EAD. Do EAD. Então, gente, que esse público tão seleto, né? Porque foram os escolhidos aqui para participar conosco dessas palestras, também escolhidas para falar conosco no que diz respeito à educação de forma tão abrangente. Então, nós não vamos falar só para aquele da letras, só para o aluno da pedagogia que atende as crianças da educação infantil, não. São temas pertinentes a todos nós que compomos, assim, o assunto maior da educação. E aí, Letícia, um recadinho. Você que ainda não fez a inscrição no evento, entre lá, está aberto ainda a inscrição hoje. Hoje ainda você pode entrar lá e fazer a sua inscrição. Fazendo a inscrição, você tem 12 horas de atividade acadêmica complementar. Informando que depois você recebe esse certificado de forma também digital. Isso, então tem que ter essa inscrição, porque às vezes você assiste, né, o encontro inteiro e depois não deixou o nome lá, não tem como emitir o certificado. Exatamente. Né? Então esse é mais burocrático. E outra coisa que é importante nós colocarmos aqui, que junto conosco está a ideia da LAED. A LAED tem um banner aqui daqui a pouco que vocês vão ver, junto com o nosso convidado, que nós não apresentamos ainda, ele é surpresa. Mas a LAED é a Liga Acadêmica do EAD. E nessa liga, esse ano eu estou como presidente, mas nós temos membros de todos os cursos, né? Um aluno de cada curso. E o que faz nessa liga? Né? Um convite depois que nós podemos estender a você, mas é um convite para participar dando ideias para o EAD. Né? Surgiram da Liga projetos tão interessantes de leitura, né? Projetos artísticos, sarau, que já compôs uma ideia também da Liga. Então são alunos que juntos, em reuniões, né? Que agora, como é um de cada lugar, essas reuniões acontecem de forma remota, né? E nós discutimos assuntos pertinentes ao EAD. E é muito bom que a Liga também está nesse projeto, porque no Encontro Educação nós temos também um apreço, vou dizer assim, todo especial pela parte artística, por literatura, né? Essas coisas que também não são leituras que nós lemos ou temos às vezes por obrigação, mas que nós fazemos por puro prazer, por sentimento, por aprender mais, né? Então, a LAED está aqui como parceira e o Marcos, que agora eu apresento daí, o Marco é aluno da Letras, né? E muitas coisas que ele é, mas vou apresentá-lo por enquanto como aluno para trazer ele bem perto, nosso, né? O orgulho da Letras Uningá também. E o Marco está como presidente também da Liga, ele é o aluno, o discente presidente da Liga de 2024. Então, por isso ele encabeça junto conosco esses projetos, essas parcerias, esses momentos, né, de levar o nome da Uningá para os polos, para as comunidades, para a sociedade no geral, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, Marco. Obrigado. Tanto como para a Liga, mas principalmente aqui para o nosso Encontro Educação 24. E veja, o Marco participou de todos os eventos, nós convidamos o Marco. Eles já devem conhecer. A gente sempre fez o Marco de vítima, né? O Marco, a gente chamava, vem aqui. Vem aqui, recita um poema. Lá estava o Marco recitando um poema. No presencial, o Marco também já Exato. veio, né, nos auxiliar aqui com trazer muita poesia, né? Muita fruição, essa palavra assim que traz, que é gratuidade, né? Que é uma literatura que não é por obrigação, só para cumprir uma forma. Né? Então o Marco está aí. E hoje, por isso, nosso tema nesse primeiro dia, né, depois da abertura, é trazer as memórias de Aninha.
Então, estamos ali com esse tema no slide, mas junto com isso, nós pedimos para o Marco falar um pouco das experiências artísticas e literárias. O que levou, ou quais as experiências o trouxeram até aqui, né? Com esse nome que ele carrega, que já apareceu em muitos lugares, Marco Antônio Garbellini. Ele vai contar um pouco. Nós estamos no tema, né, só para relembrar, o tema desse Encontro Educação 2024 é Passos para Experiências e Práticas Transformadoras. Então, quantas práticas, eu tenho certeza, transformaram sua vida, Marco, né? Para até chegar aqui. Quantas práticas ali no teatro, na arte, o fizeram ser quem você é. Porque acho que cada experiência que você teve, hoje formam esse ser que está conosco, que nós compartilhamos a vida, a história, o curso, né? Os momentos ali de preparação para esses encontros. Então, tudo isso é experiência. Então, nesse evento Educação, que tem como nome Passos para a Experiência, nós não podíamos deixar o Marco de fora. E agora, não como poeta, para contar e cantar a poesia, mas como alguém que conta a sua experiência artística e literária. Então, pode começar, Marcos. Legal. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite, né, que vocês me fizeram, o professor Marcos Pintinha, a professora Letícia. Eu comecei a fazer teatro em 1993, no Sesc Maringá. Eu fiquei de 93 até o final de 96, estudando, era um curso livre de teatro que tinha no Sesc, todos os sábados. Só que a gente começou, durante a semana, a ensaiar os espetáculos, porque nós vimos o seguinte, que só de sábado... Era pouco, né? Então ensaiávamos segunda, quarta, sexta, sábado, a gente estava lá no Sesc, né? E isso a gente começou a vislumbrar, né, um grupo de teatro. E criamos o grupo com o Marco Granado, que era o nosso professor, nosso orientador, e eu fiquei com ele de 93 até 1996, até o final de 96. Quando no final do ano de 96, eu tive a seguinte ideia. Eu falei, eu vou para São Paulo para trabalhar, estudar e... se eu conseguir lá fazer teatro, eu faço teatro. Se eu não conseguir, eu vou estar na capital do teatro do país, né? Eu vou conseguir ver vários espetáculos. É isso que eu quero para minha vida. Né? Isso eu tinha muito claro. Ainda não sabia se eu queria ser ator ou não, né? Eu sabia que eu queria estudar teatro. Fui para São Paulo, fiz o teste do Instituto de Artes e Ciências e passei, né? Fui aprovado e comecei, a partir de 97, a fazer o curso técnico de ator. Foram 3 anos de curso, eu fiz 4 na verdade, eu fiquei 1 ano a mais, eu me reprovei no segundo ano. Né? Você quis se reprovar. Porque eu cheguei no segundo ano, acabei de chegar em São Paulo, né? Não conhecia nada. Tudo novo. Tudo novo, né? O primeiro ano eu me dediquei muito para o curso, era um dos melhores alunos. Segundo ano eu falei, mais ou menos, sabe? Trabalhava de garçom no Fridays, então eu às vezes trabalhava terça, quarta e quinta, perdia a aula. Cansado. Exatamente. Aí eu falei, não, fiz um curso mais ou menos no segundo ano, eu cheguei pro meu coordenador pedagógico, na época, que era o Moacir Campagnoli, que até hoje ele é o diretor de lá, e falei, olha, eu gostaria de refazer o segundo ano. Ele falou, mas como? Ninguém nunca pediu isso. Eu falei, não, mas eu não quero, não é corrida de Fórmula 1, não tem primeiro lugar para chegar. Eu quero sair daqui com uma experiência de verdade. Aí eu refiz o segundo ano, aí no último ano, eu poderia participar da montagem, né? Aí eu fiz a opção de montar um projeto solo, que foi o Drummond, o Anjo Torto. Cheguei para um diretor, amigo, que era estudante também do INDAC, que é o Sérgio Milagre, para Silvana Belisário, que era da minha turma também do mesmo ano, e falei para eles, vamos montar um projeto chamado Anjo Torto, com poemas do Drummond. E daí iniciamos esse projeto, e a partir desse momento, eu comecei a trabalhar com literatura. Né? E passei sempre que eu vou montar um projeto, sempre que eu vou fazer um espetáculo, a primeira coisa que me vem é a literatura. Né? E uma coordenadora do Sesc São Paulo que sinalizou isso. Um dia a gente conversando, ela falou assim, nossa, você entende bastante, né, de literatura. Eu falei, eu entendo. Ela falou, você entende, você não sabia disso? Eu falei, você era leitor, né? Eu era leitor, apaixonado, né, pela leitura. E naquele momento ela falou, olha, você tem um projeto, ou você assume esse projeto, ou ela falou, você vai ser mais um ator
buscando um grupo de teatro, tentando entrar lá no Antunes, tentando entrar no Zé Celso, tentando entrar não sei aonde. Se você já tem esse caminho, por que você não assume esse caminho? Daí eu falei assim, cara, ela tem razão, eu vou bancar isso, né? Fiz alguns outros projetos também com outros diretores, mas comecei a viver de literatura, de obras, e daí eu comecei a trabalhar com o Sesc de 99 até 2018, né? Eu trabalhei com o Sesc. Você voltou para cá, então? Eu voltei no final de 2018, né? Por conta assim da pandemia e de outras questões que estavam acontecendo no país. E daí veio a pandemia, né? E nisso um cunhado meu falou assim, olha, eu tenho uma bolsa de estudo e queria saber se você quer fazer. Eu falei, eu quero. Aí eu falei, eu posso fazer o curso que eu quiser? Eu falei, não sei se você pode fazer o curso que você deseja, né? Mas liga lá, conversa com eles e tal. E eu falei, cara, eu quero fazer letras, porque tem tudo a ver com a minha pesquisa. Eu tenho trabalhado com literatura há 30 anos, a transposição de obras literárias para o discurso cênico. E daí eu entrei na Uningá, tive o prazer de conhecê-los, né? Olha. E vim pra cá, conversei primeiro com o Pintinha, bati na porta, falei, trouxe meu portfólio, falei, sou de São Paulo, sou o Marco Antônio, quer dizer, sou de Maringá, estou retornando para Maringá, mas morei em São Paulo 25 anos, está aqui meu portfólio, os trabalhos que eu fiz em São Paulo, e eu queria me apresentar para você. Nisso, eu acho que ele pode falar um pouco melhor. Sim, foi o dia do Jacaré. Ele era coordenador da Letras, o Pintinha primeiro, depois passei para você esse maravilhoso curso. Mas ele é conhecido até hoje, gente. O povo vem TCC aqui para mim com o nome do Marcos Pintinha. Então ele é a relíquia nossa aqui. E foi muito bom, assim, que o Marcos me recebeu de uma forma muito afetuosa, né? E daí eu falei, olha, se você tiver algum projeto que você queira fazer, né? Por gentileza, eu tenho bolsa, quer dizer, eu pago metade do curso, não é nada tão caro assim. Eu falei, então se eu puder ajudar em algum sentido, sabe? Vim falar uma poesia, fazer um projeto literário, pode me convidar que eu venho com o maior prazer. E daí o Marco falou, verdade? Eu falei, sim. Mas vamos contar a história do Jacaré, né? Porque, sim. Essa história é interessante. O Piesc tem uma atividade prática, educativa. E o Marco fez um jacaré com casca, com embalagem de caixa de ovo. Caixa de ovo. Mas ele não fez só o jacaré, né? Mas ele também foi ensinar, né? Ele deu uma oficina na biblioteca Jardim Alvorada. E eu sou muito doido, né? Daí eu liguei pra cá, falei com uma pessoa, falei, não, mas eu vou fazer o jacaré, mas eu quero dar uma oficina também, eu posso? Daí a pessoa falou pra mim, o Piesc é você fazer um trabalho, você não precisa fazer o trabalho e dar a oficina. Eu falei, não, mas eu já fiz tudo. Sim, mas é a parte de levar para a comunidade. Então, o Piesc dele ficou completo, né? Porque ele teria que ir para a comunidade e ensinar alguém a fazer, ou a importância daquilo, falar do reciclável, né? Então, ele fez tudo, é a extensão, né? É a proposta, e Marcos chegou e está até hoje esse jacaré na sala do Pintinha. E depois, no ano seguinte, eu fiz aquele baú, né? Que eu achei que foi muito bonito. No Piesc 2, ele fez uma caixa de alfabetização para crianças acho que de 2 em diante. E é bacana porque depois aí o pessoal olha e tem a ideia e replica, né? Depois o jacaré foi replicado. E nós fizemos uma tarde na Fundação Casa, que tem no Alvorada, onde era a antiga creche, né? Com crianças que vivem em situação de risco, né? No Jardim Alvorada. E eu passei uma tarde com as crianças lá, utilizando a caixa, brincando com as crianças, com a coordenação da escola, com o filho da coordenadora também participou, acompanhou todo o processo. E depois fiz um relatório, mandei para o Pintinha. E Letícia, o lúdico, o brincar, o teatro, a arte, como ela é importante nas relações, por isso, na educação. Marco está aí como presidente da Liga, e a Liga pode pensar, porque às vezes a gente fala, mas aí só no Piesc, o Piesc passou. E que oportunidades eu posso ter para fazer de novo isso, sem ser no Piesc? Né? Então... E hoje, Letícia, na escola, em qualquer lugar, é projeto. Você vem com uma ideia... Não Vamos fazer um projetinho. Faz um projeto e traz para mim. Né? Não é assim que funciona? Então, é interessante que a LAED é um lugar para germinar
para criar esses projetos. Uhum. Então vamos, já deixa essas ideias aí desse centro, porque eu acho que vai surgir. Quem está participando, olha, está convidado a participar da LAED, né? Isso. E propor projetos. Propor, fazer conosco e depois sai com um certificado que é membro da LAED também. Isso vale para o currículo, né? Porque tudo tem essa ligação e essa importância. E também o prazer de estar retornando, né? Ou germinando essas ideias na comunidade. Isso. Não fica, porque a instituição, a Uningá, ou qualquer instituição de ensino, o papel é realmente transformador, né? Uhum. E aí, nesse meio, depois ele vai falar mais um pouquinho das obras, mas nós vamos começar com uma que vocês assistiram. E aí, nós deixamos propositalmente começar com a obra, né, com a arte em si, falando por si só, ou falando por ela mesma. Então, a gente não explicou nada, você estava aqui no Encontro Educação, de repente, começa uma cena, né? O que eu posso dizer bem grosseiramente? Uma mulher em cena falando algumas coisas. E o que é isso que você acabou de ver? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? O que ela representa? O que foi? Então, o que foi esse Memórias de Aninha, Marco? Memórias de Aninha foi um projeto que eu fiz junto com a atriz maringaense, a Major Batistoni, também em 2021. Nós ficamos um ano trabalhando. No começo de maneira remota por conta da pandemia. Aí no finalzinho, quando a gente já estava, eu acho que com a primeira vacina, começamos a nos encontrar ali no Centro Cultural Jardim Alvorada. Fica do lado da biblioteca do Jardim Alvorada. Ensaiávamos ali. E de uma forma muito despretensiosa, né? A gente queria trabalhar junto. Eu levei, um dia, eu acho, para fazer a adaptação do texto, né? Eu sentei com todos os livros da Cora, li tudo. E aí veio essa adaptação, a dramaturgia que a gente chama, né? Aí eu liguei para a Major, falei, olha, eu acho que eu já tenho um primeiro texto para a gente começar um trabalho e tal. Ela falou, então me manda esse texto, eu vou ler, e daí eu te falo. Eu mandei, ela leu, ela falou, nossa, ficou maravilhoso, vamos fazer sim e tal. Começamos a trabalhar, né? Nisso, a gente passou a descobrir um monte de coisa sobre a vida da Cora, né? A questão da infância da Cora. Depois eu vou voltar a falar um pouquinho mais da obra, mas pode voltar para a vida da Cora Coralina, né? Que trouxe à tona quando você pegou esses livros da autora, né? Sim, e muito material no YouTube, né? Que a gente tem também, né? Documentário contando a vida da Cora. A Cora, ela é uma filha temporão, que eles chamam no interior, né? Uhum. Então ela foi a última filha a nascer. O pai dela já tinha uma certa idade. E a Cora nasceu muito fraquinha, muito doente, né? Então as irmãs debochavam dela, chamavam ela de Maria Mole, perna bamba, e ela sempre que ia caminhar caía. Tem um poema dela que ela conta um pouquinho essa história, eu acho que é um dos poemas mais tristes dela, né? E mesmo assim, toda a obra da Cora é muito positiva, né? Ela traz um quê de esperança, nossa, né? Sempre, né? Uhum. Sempre assim, um olhar de bondade pro outro, né? Um olhar de caridade pro outro. Ela é muito... Um olhar de ver beleza, né? Na simplicidade. Exatamente, nas coisas simples da vida. Sim. Fazer um doce, ela faz um poema, né? Costurar, faz um poema. E ela estava com 16 anos, então ela tinha passado por todo esse sofrimento. Ela estudou, se eu não me engano, até a 2ª série primária, só. Nossa. Com 16 anos, ela resolve fugir de casa com um delegado que era desquitado. Naquela época... Cora foi corajosa. Foi corajosa, exatamente. Gerou um escândalo, né? Na época. Foi um escândalo, né? Porque ele era desquitado, né? Sim. Eu acho que ele tinha mais de 30 anos. Ela era uma criança, 16 anos de idade, e fugiu. Se eu não me engano, eles foram para o Mato Grosso, alguma coisa assim, ou interior de São Paulo, não lembro agora direito. Mas o que é importante? Ela criou os filhos, né? Quando o marido dela morreu, ela já tinha netos, ela resolve retornar para Goiás. Quando ela retorna, natal dela. Ela descobre o quê? Que a família perdeu o casarão. Olha o casarão lá, ó. Que é maravilhoso. Casarão da Cora lá em cima. E que hoje é o Museu da Cora, Coralina, né? Ela começa, primeiro ela aluga o casarão, Aí ela começa a produzir doces, doces caseiros, doces tradicionais de Goiás. Ela resgata uma série de receitas da tradição, e vendendo esse pote de doces, ela consegue comprar esse casarão. Olha que coisa maravilhosa, né? E quando ela compra,
acho que alguns anos antes ou depois, ela lança o livro, né? Doceira e Poeta. Esse é mais recente, esse livro. Esse é de agora, né? Mas... como é que é? Poemas dos Becos. Ah, o primeiro? É. Isso, aí nós vamos falar aqui do primeiro dela. Então, ó, porque o nome, né, Marco, não é Cora. A gente fala Cora, mas é um pseudônimo criado por ela mesmo, mas é Ana Lins Guimarães Peixoto Bretas. Então é um monte ali, ó. Foi uma poetisa e contista brasileira, considerada agora, né, uma das maiores, mais importantes escritoras. Teve o primeiro livro publicado em junho de 65, quando já tinha 76 anos. Então o povo acha que a Cora escreveu já idosa, mas não, ela escrevia. Tem esperança, então. Você Pintinho, ainda tem mais uns anos pra você começar a publicar quando outras chegar coisas. Em 76, já começa Nós a publicar. temos, né, Pintinho? A gente... Ó, então, apesar Mas de escrever interessante, porque a terceira idade, né, Letícia? A gente olha para a terceira idade, olha aí, ó. Com Cora escreveu anos. e juntou. E aí ela teve esse primeiro. Esse é o Poemas, né? Ó, que ela escreveu, né, Marco? Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Ou Histórias com E, né? Histórias Mais. Publicado em 65, às vésperas dela completar 75. E qual é a relação dela com Drummond? Então, de alguma maneira, esse livro chega na mão do Drummond, né? O Drummond, quando ele lê, ele paralisou, fala, ele falou, senhor, quem é essa mulher escondida? Lá do interior de Goiás, como é que essa mulher escreve tão bem, né? E aí ele faz uma matéria no jornal D, Caderno D, se eu não me engano, ou no Dia, alguma coisa assim, e fala, olha, olhem para a obra dessa mulher. Essa mulher, ela escreve muito bem, ela sabe do que ela está falando, né? E a partir desse momento, a Cora, ela fica conhecida em todo o país. Isso, e ele reproduz, eu acho que ele faz uma carta, né, para ela. E essa carta fica no livro do Drummond, né? Ela é editada na orelha lá dos livros. Do livro editado pela essa global editora. Então a gente tem dentro do livro do Drummond uma carta da Cora Coralina. Quando ele faz isso, não é que ele apresenta a Cora, né? Ela já existia, mas quando ele faz... dá um destaque, uma visibilidade, uma importância grande. Ele lança à luz a obra dela, né? Tipo assim, ó... Olha aqui. E ela passa a vender muito... Ela era muito inteligente. O que ela fazia? Ela vendia o livro e vendia os potes de doces junto. Né? Combina, doce. Combina, tá lá lendo o livro. Ô, Marco, e foi esse livro que você usou? Esse Poemas? Poemas do Beco. Para adaptar essa obra, então, que nós assistimos, das Memórias de Aninha, não foi, porque ela tem um livro também, gente, que depois eu trouxe aqui, que é o Lembranças de Aninha. Lembranças de Aninha. Né? Mas esse é mais recente, não foi esse que o Marco usou para adaptar a história dessa peça que a gente viu, né? Foi o Poemas e Becos mesmo. Foi o Poemas e Becos. Ótimo. E aí, gente, quando a gente fala em Cora, todo mundo tem uma frase que lembra ou que traz, que mostra essa suavidade, né? O Marco lembra sempre dessa primeira. Eu perguntei para ele quando ele chegou, fala uma que você lembra, porque ele tem a memória boa, gente. E aí ele disse essa. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E daí no final do texto que vocês assistiram, né? Ela fala assim, tento ser cada dia melhor, pois eu acredito que bondade também se aprende. É lindo, né? E você junta, né? Quando ele fala, gente, quando ele apresenta assim, ele junta esse daí, né? Com esse outro pedacinho. Com esse pedacinho da bondade que também se aprende. Então fica lindo. Ele adapta, junta, parece que é um só, uma poesia bonita. O Pintinha gosta desse segundo. Lê aí, Pintinha. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás o que colher. Quer dizer, quem planta, colhe, né, Letícia? Esse ditado. O Pintinha colhe também. De vez em quando ele traz umas coisas que ele colhe para nós. E ele fala, não é, Pintinha? Verdade, Pintinha, abacate. O Pintinha ele colhe. Então essa daí, a frase, na hora que eu olhei, eu falei, eu sabia que ia ter alguma coisa de colheita, de caminhada, porque ele gosta, ele caminha, colhe. Isso, goiaba. Tudo que ele colhe, ele traz, gente, bondoso esse amigo. E eu gosto desse aqui, ó, recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces e recomeça. Então são coisas simples que nos ajudam a recomeçar. Faz um doce, planta roseira, remove, tira as pedrinhas. Eu acho que a Cora tem esse lado da vida, né? Ela está retratando a vida dela, memórias, né? Memórias da vida. E como é impactante, como vai... no fundo da alma, né? E é de uma simplicidade, né? Que é encantadora, assim, né? Ela revela pra gente que o simples pode ser genial, né? Eu acho que essa que é
Ô, gente, e a gente Não está aqui nessa mesa redonda. Não é complicando. Ó, a mesa redonda que Redonda? do Encontro Educação, mesa redonda, né? Que é um tá, exemplo mesa formal de redonda. congressos, quando a gente vai em evento, né? Quando junta vários palestrantes no mesmo, a gente compõe uma mesa redonda. Então não é que a mesa é redonda, né? Vamos explicar. A mesa não precisa, pode ser do formato que ela tiver lá. Mas nós estamos aqui falando para educadores, né, no tema geral educação, e como esses ensinamentos da Cora são educativos, se a gente pensar, né, ou para dizer na sala de aula, ou até para os pequenininhos, como é importante a gente transferir aquilo que a gente sabe para o outro. Então, a gente explica para o aluno sem querer a importância do próprio conhecimento, né, não de uma... Como ela é educativa? Os campos de experiência, né? É necessário sempre estar atrelando isso aos campos de experiência, às vivências. E fazer essa relação com a vida. Sim. O conhecimento solto lá não serve para nada. Você tem que relacionar ou ressignificar este conhecimento. Aonde? Na vida. Então, sempre fazendo essa relação. Conhecimento e vida. Experiência. Eu acredito que tem essas duas questões, né? Quando eu vim para o curso de letras, e eu acho que a gente já conversou isso, eu e a Letícia, eu, o professor Marco, eu tinha muito a coisa do fazer teatral, né? Mesmo lendo bastante, mesmo estudando muito, sempre muito autodidata, né? Estudando por conta, né? Quando eu venho para a academia, eu venho pensando num projeto, né? Que é o quê? Eu falei, não, eu quero escrever melhor. E eu vou sair daqui escrevendo melhor, né? E a partir do momento que eu começo a fazer o curso de letras, no início com muito medo, né? Que eu estava com 50... Matérias de inglês, 51, tudo naquele monte, não, né? Inglês, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, eu fui levando dentro daquilo do possível. A média, né? Excelente e tal. Agora, quando eu comecei a ler sobre filosofia da educação, pedagogia da educação, a história da educação, quer dizer... Eu comecei a ver tudo isso foi me dando... Eu falei, cara, eu sempre fiz isso. Né? Você não tinha teoria, mas tinha toda teórica. A prática disso. Exatamente. Né? E daí você começa a colocar as duas coisas em equilíbrio para você. E você começa a melhorar o seu discurso, você melhora o repertório, você melhora o seu vocabulário. E daí chega uma hora que você fala assim, não, agora não é que eu esteja escrevendo super bem, não é nada disso, mas assim, melhorou muito a maneira como eu escrevo, a maneira como eu me expresso. Então, acho que isso é muito importante. E olha o que ele disse, né, gente? É do aluno, né? É isso. É ele que vai atrás, é ele... Porque, sim, não é que a gente não liga para o aluno, mas é que nesse meio, né, de aluno, um em cada canto do país, ele teve que se dispor, né, olhar e perceber, e por meio dos vídeos. Então, é toda uma busca pelo conhecimento, né? E quando ele fala isso, ele deixa muito orgulhoso e deixa exemplos para os outros alunos do EAD também. Né? Que é muito legal que no final do segundo ano, que foi o final do ano passado, né? Não, em agosto. Agosto, na verdade, do ano passado. Sim. Eu fui convidado para participar do GEMUP, né? Que é o grupo de estudo de multiculturalismo e pós-colonialismo dentro da universidade. Dentro da UEM. E aí a gente fala assim, mas está vendo? Um aluno, né, que não é de uma universidade pública, não está dentro dela agora, foi convidado para continuar dentro da academia. Então é possível? Sim. Gente, é possível. Né? E o Marco está lá, deu palestra para os professores lá da UEM. Começo do ano eu abri o grupo, né, falando um pouco dessa experiência, né, da transposição de obras literárias para o discurso cênico, né? E qual o caminho que eu fazia. E o projeto, que depois a gente pode falar um pouquinho se tiver tempo, que eu estou realizando agora dentro do presídio, a convite do meu amigo Adalto da Silva. Isso, ótimo, gente. Então a Cora deu essa base, né? Tem frases dela, né? Ela é de 89, frases que ela escreveu aqui, né? Na década de 80, né? 70 para 80. Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Então, aquela que fez florir onde não tinha, né? Sim. Né? Olha, a vida dela tem a ver. Não morre aquele que deixou na terra a melodia do seu cântico, na música de seus versos. Aquele que deixa a melodia não morre jamais. Nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Então, o sentido de tudo está no quê? Tocar o coração. Então, como ela é educativa, eu acho. Né? Ela educa sem querer educar, sem querer, olha, eu estou ensinando. Quando você vê, já é um ensinamento ali. O saber se aprende com os mestres.
a sabedoria só com o corriqueiro da vida. O que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. É a frase do Pintinho. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Então, são ensinamentos, né? O último, esse livro de 2021, Lembranças de Aninha, foi publicado. E aí, a gente pesquisando, vimos que ele está catalogado numa obra, como as obras do PNLD, as obras escolhidas do Plano Nacional do Livro Didático. Então, é para eles estarem nas escolas. Então, olha que oportunidade de trabalhar essa vivência, esse sentimentalismo, essa educação com os nossos alunos, né? Com alunos. E, Letícia, existe uma diferença do aluno que lê geral e aquele que não lê. Aquele que pega o resumo da internet. Exato. Então, quando você pega uma obra, principalmente uma obra com uma profundidade, com uma beleza como da Aninha, da Cora Coralina, né? Isso faz diferença. Não só para a questão, se é de letras, se é de pedagogia. Não. Qualquer área do conhecimento, isso faz diferença. A vida do Marco mostra isso, porque ele não era da letras. E ele era da letras. Sim. Entende isso? Ele não era, mas ele sempre foi. Então, é a leitura que te forma, ou que te indica os caminhos. Sim, ela. E olha só que coisa doida, né? A professora, acho que é Renata, né? Daqui, do curso de letras, ela assistiu uma peça minha no Colégio Gastão. Acho que é a Suzana. A Suzana, isso. A Suzana. Assistiu uma peça minha no Colégio Gastão, quando ela estava terminando o 2º grau, que foi O Anjo Torto. E esse espetáculo marcou a vida da falou Suzana. para ela assim, eu quero fazer letras porque eu vi a possibilidade da literatura de uma outra forma. E ela foi fazer letras por conta... Estudou comigo, a Suzana. Fez curso. Letras comigo ali. Desse espetáculo. E olha, quando ela viu o Marco voltando como aluno da Letras, ela falou, foi você. Dela, eu comecei a chorar. Aluno, foi você, Marco. Daí ele falou, foi eu o quê? Que na peça do Anjo Torto motivou eu escolher o que eu queria ser. Ou eu ver. Então, assim, foi muito... É bonito a gente ver isso. Eu fiquei e ser emocionado. reconhecido durante um tempo. Lindo. Né? Então, aí essas lembranças eu queria ler. Eu vou ainda comprar esse livro, mas ainda não... ele traz 12 textos da Cora, que levam o leitor à sua infância lá no interior de Goiás, por meio da poesia, apresentando o universo rural, delineado por lavouras, colheitas, animais, celeiros. Olha as paisagens que nós não temos mais, e dá para o aluno voltar, né, sair dessa vida agitada e voltar lá para os currais, para os paióis, para os engenhos, hábitos e costumes. Então, como educadores, como isso seria importante para a gente levar para a sala de aula? Lançado em 2021. Tem um trechinho dele, que a gente pode ler gratuitamente, né? Agora tem assim, você pode ler, você olha e fala, gostei, então vou comprar o livro. A Menina, as Formigas e o Boi. Vê se vocês já não se pegaram fazendo isso. Sempre gostei de olhar carreirinha de formiga. Seus movimentos, suas constâncias, acho que aprendia muito com elas. Que formiga muito ensina. Aquele vai e vem continuado, aquele poder. Suas cargas pesadas, todas coletivas, intencionadas. Carregos de coisas misteriosas, fanicos, indistintos. Elas sábias, instruídas, sagazes. Aí ela, menina, de menina, debruçava na terra, olhava, acompanhava, criava estorvos, interditava, cacos cheios d'água, depois dava ponte, derrubava, elas nadando, emboladas, salvava, repunha no lugar, malvadezas de criança. Vezes outras trazia agrados, punhados de farinha grossa, espalhava no carreirinho delas, recolhiam grã a grã, vassouravam, levavam tudo para sua casa subterra. Eu inventava coisas, entrava com elas casa adentro. Belezas, jardim, mesas, cadeirinhas, redinhas, crianças, formigas balançando, brincando de roda, cantando Senhora Dona Sancha, e eu com elas. Que lindo. Então, um trechinho, né, das lembranças que ela tem, que trazem memórias que todos nós acho que já nos deparamos olhando carreirinha de formiga. Quando criança, né? Quando depois criança. A gente esquece. Depois eu só olho o celular. Ai, que tristeza, gente. Cora ajuda a falar disso. Então, assim, agora falamos um pouco da Cora, já falamos um pouco do Marco, como ele veio para aqui. Então, foi a pandemia que te ajudou, né, Marco? Foi, um pouco? Foi. E daí, nesse período da pandemia, a gente, só retomando um pouquinho do Memória de Aninha, começamos a ensaiar tal, em 22, né? Participamos do Festival de Teatro de Pinhais. O espetáculo foi indicado
a melhor tecnia, que é som, luz e cenografia, o melhor espetáculo e melhor direção. E trouxemos o prêmio para Maringá de melhor direção. Quanto tempo Maringá não recebeu um prêmio? Uns 30 anos, no mínimo. Eu acho que foi o Lutero, foi o último que trouxe, se eu não me engano, com o Contador de Histórias, que foi um projeto que ele fez dentro da universidade, da UEM, com a Thaís Pimpom. Se não foi com esse projeto, foi um pouquinho antes, com a parada do Novo Velho, do Velho Novo, que tinha a direção do Eduardo. Então, né? gente, e como podia ser melhor reconhecido, né? A arte, tudo. Pois é. Porque assim, divulgou, mas divulgou muito no seu meio, né? No meio. Mas como isso podia chegar até as escolas? Mas isso reverberou, porque olha só, no ano seguinte, tivemos 3 grupos de Maringá já participando do festival. Ah, tá vendo? Né? Quer dizer, abre portas. Abre portas. Esse ano, o ano passado, né, nós participamos do FETACAM, Festival de Campo Mourão, participamos do Festival de Pinhais, e daí com o projeto que eu faço no Presídio, que foi Crime e Castigo, do Dostoiévski, recebemos a menção honrosa do festival e o mérito cultural da Secretaria de Cultura de Maringá. Então, pelo 2º ano consecutivo, eu recebo prêmios na área de teatro. E isso tem muito a ver também com essa minha formação, isso tem muito a ver com esse caminho acadêmico que eu estou trilhando aqui dentro e também agora com o pessoal da UEM e da Pós. Ótimo. Né? E você e a Cora, então, ele contou para nós, Cora Coralino, Poemas dos Becos de Goiás, Histórias Mais, as histórias que ela contou nesse livro, que ele leu, gente, cada experiência dele é de um jeito. Se ele contar, minha experiência para produzir o Anjo Torto do Drummond foi, sei lá, 1 ano lendo Drummond. Foi mais ou menos? O Drummond, na verdade, eu li durante 10 anos, né? Minha mãe, então... Até eu ter coragem, porque eu comecei a ler com 18, virou um livro de cabeceira, e todo canto que eu ia, eu levava esse livro, né? Aí chegou uma hora que um amigo meu virou para mim e falou, cara, você gosta tanto disso, por que você não faz uma adaptação? Eu falei, mas tem como? Ele falou, tem, faz. Lá, ó. Quando nascia o Anjo Torto, desse que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, vai ser gosto na vida. E aí, essa do Drummond virou o Anjo Torto. E o legal é que o Marco, ele vai fazendo conexões. A cabeça do artista, ele não é muito normal, gente. Não, nem um pouco. Não. Não é, porque assim, ó, ele vê a obra, ele já associa, isso antes dele fazer letras ainda, já associa uma pintura, né, Marco? Rembrandt. Ele falou, aquela obra do Rembrandt vai poder me servir para, eu quero um figurino parecido. O figurino, a maquiagem, então... A cor, né, os tons. Os tons claro, escuro, sabe? Então eu fiz isso, joguei com isso, quando eu falo joguei no sentido assim, né, de pensar numa estética, né, de levar para a direção uma estética cênica. Então eu sempre fazia esse trabalho com o diretor. Eu levava para ele, olha, eu pensei nessa música, pensei nessa trilha, pensei nesse figurino. Né? Você já levava suas ideias construídas, né? Aí ele fala assim, não, isso funciona, isso não funciona, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Então o seu contato com o Drummond foi de uma vida de 10 anos ali, até sair o Anjo Torto. Até sair o Anjo Torto. E com a Cora... A Cora... Você foi uma sentada ali. Numa tarde. Numa tarde. Uma tarde. É engraçado isso, né? Você vê como que cada um... E aí ele... Mas também você lembrou de uma obra? Do Almeida Júnior. Olha lá, Almeida Júnior, essa obra com a cor lá, tá vendo a saia da mulher, o casaquinho? A gente só não usou aquela parte de cima. O cachecol, né? O cachecol vermelho, eu cheguei a levar pro ensaio. Você achou que ficou forte demais? Daí a Major falou, eu me sinto melhor só com a parte de cima e com a saia. Eu falei, não, tudo certo. E gente, usar. Marco, conta pra nós que foi você que fez o figurino, porque eu achei tão legal isso. Ele fez, gente, ele foi lá, ele comprou uma saia jeans. Ele falou, não pode ser jeans, que a cor jeans não é a cor que eu quero. Aí eu descolori a saia, fiz uma pesquisa na internet, vi algumas pessoas fazendo tingimento, fui atrás desse tingimento, comprei, fiz o tingimento, peguei a parte de cima também. Um blazer. Que era verde, que era tipo musgo. Tem um nome, eu não vou lembrar agora, mas enfim. E daí eu falei, não, esse verde tá muito feio, eu quero azul. Aí comprei uma tinta azul, tingi de azul, coloquei pontinhos brancos com tinta tal, para não parecer de longe linha. Então costuradinho. As pessoas, e foi assim, a hora que eu levei para Major... Depois vocês lembram, e tava desse jeitinho, parecido com a obra mesmo, ficou a saia na hora que nós fomos ver. E aqui tem o Marco, gente, lá, instagramável, né? Instagrammer, lá as fotos que ele guarda, as histórias que ele guarda muito mais que as fotos, né? A primeira foto é Vidas Secas, Graciliano Ramos, né? Eu fazendo Fabiano do Vidas. Fabiano. Você tinha baleia?
Tinha, era uma escultura. Ah, que legal. A baleia era uma escultura. É o cachorro, que a baleia que é um cachorro. E a gente manipulava ela durante a peça, como se fizesse parte do espetáculo. Era quase uma dança que ia acontecendo. Que legal. A voz em off, então a gente gravou tudo no estúdio, como se fosse um narrador, né? Ia lá, Fabiano, Senhora Vitória, o menino maior e o menino menor. E a baleia à frente. Você é um homem, Fabiano. Um homem! Um homem! Não. Você é um bicho. Então a gente fez nunca isso. mais esqueci. Depois... Anjo ali Torto, é o Anjo Torto Drummond, do Drummond, também a roupa, lembra? Parecida lá dos tons, claro e escuro, ele fez as vestes. Aqui mais recente, né, Marco? Vamos falar primeiro, essa que aquela ali eu assisti, ao vivo lá, o Crime e Castigo, que é um projeto que ainda funciona. Sim, esse projeto acontece dentro do presídio, né? O Adalto da Silva, ele é professor do presídio há mais de 10 anos, e o Adalto da Silva, ele me convidou para ajudar, para fazer parte. Eu fui meio que me enfiando. Meio bem devagarzinho. Daí chegou uma hora que eu falei, não, vamos, dirige junto aí, fica aí comigo, vamos fazer o projeto e tal. E topei, falei, não, vamos embora. Falei, vamos embora tal. E agora a gente está montando A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, fragmentos da morte de Ivan Ilitch, que a gente vai fazer, né? A maquiagem, 1 hora pra gente chegar nela. Quem é o maquiador? Eu que faço a maquiagem. Inspirado em máscaras do teatro grego e em máscaras também de desenhos primitivos, indígenas, né? Eu achei legal fazer esse casamento, trazer uma outra coisa para causar um estranhamento mesmo no público. E essa nós vamos poder assistir. A gente vai estrear na primeira semana de junho, a 14 horas, na quarta-feira, no Teatro Barracão, da Bento Munhoz. Depois, as outras semanas de junho, vai ser às 20 horas. E aí, depois, a gente dá um jeito de trazer para os nossos encontros também, para vocês terem um gostinho. A do Crime e Castigo, a gente tem, né, umas partes, até vamos fazer alguma coisa da Laed, pensando, né, e trazer essas obras para que eles possam ver também. Porque, gente, na hora... Quando a gente assiste ao vivo e vê como ele construiu os personagens, e na direção do Marco, é fantástico. Você fala, não é possível que ele conseguiu dar esse teor a uma narrativa, a uma construção, assim. É muito... Letícia, eu estive no show... Você teve na Aninha. Na Aninha. E na Aninha o que me chamou a atenção foi o cenário. Porque o cenário são folhas secas... De louro. De louro. Uhum. E aí ela tem o elemento cênico, uma cadeira. Sim. Esse também é um sofá, né? E tudo ali tem um sentido. E como você disse, aquilo vai compondo a história. No caso do Memória de Aninha, eu acho que a coxa tinha a coxa que depois ela usa... quase uma dramaturgia, porque a coxa ajudava a contar a história. Exato. Ela ia se transformando num elemento cênico, as pessoas falam assim, gente, mas... Como é que vocês conseguiram? Eu falei, gente, a gente ficou 1 ano ensaiando, chegou uma hora que a gente começou a entender como é que dava para usar essa coxa. Como parte. Não só como coxa, né? Vamos usar, como vocês viram no vídeo, começa como se ela fosse um bebê. Um bebê. Né? E ela tá acalentando, esse neném e tal, e depois essa coxa vai se transformando no principal elemento. No caso do Crime e Castigo, eu ensaiei durante 1 mês numa cela com eles. Essa cela tinha 3 metros por 2. E eles nunca tinham feito teatro. Então, qual foi a minha sacada? Eu vou reproduzir essa cela no teatro. Uhum. Então, eu usava fita crepe no chão, reproduzia o mesmo tamanho da cela, certinho, e fiz 3 ambientes. A casa do Raskolnikov, onde ele mora, o quarto que ele fica, a rua, que era aquela bola redonda, que a gente usava farinha no começo, e a casa da velha agiota. Então, todos os cômodos tinham 3x2, que era a medida da cela. Porque eu falei assim, eu não posso chegar no teatro e querer que eles façam isso num palco aberto. Eles não vão saber usar, né? Então, a gente utilizou... o uso do espaço também foi impactante. Então, tudo, cada detalhe ali. E agora, no Crime e Castigo, olha só, fora essa questão da maquiagem que a gente faz... Crime e Castigo não, é outro. Desculpa, Fragmentos da Morte, do Ivan Ilitch. Fora essa maquiagem... o chão nosso vai ser um tabuleiro de xadrez, inspirado no filme Sétimo Selo do Bergman, de alguma coisa. Um filme preto e branco que tem na internet, você consegue assistir e tal.
e vai ter um totem no meio do palco, como se fosse uma tampa de caixão, ou uma pedra fundamental, que aí é o público que vai criar essa imagem. Em cima do que eles... E o Marco aqui tem as fotos, né, encerrando aqui, participando, veio, já declamou poemas dentro de uma sala de aula. E é engraçado, né? É espantoso, porque quando ele chega, ele faz igual ele começou o Vidas Secas aí nesse microfone. Ele chega do nada e começa a declamar. Aqui foi o da Casa Verde lá, como que foi? O Alienista. Isso, o Alienista do Machado. E aí ele entrou e começou com esse trecho do Alienista. Os alunos não sabiam se olhava para ele, se baixava a cabeça, ficava com medo, se corria. Foi um misto de sentimentos ali, né? Mas isso tudo é fruto de 30 anos de experiência. Sim. Que eu fazia no Sesc. O Sesc me contratava para ficar no Sesc Pompeia. Eles têm uma rua da surpresa que eles chamam lá dentro, que acontece samba, acontece pagode, tem um cara fazendo malabare, tem uma bailarina dançando na ponta do pé ali nas pedras, você tem um palhaço de rua, você tem um clown, você tem um monte de coisa, e o Sesc sempre me chamava para fazer essas intervenções poéticas ou literárias, né? Então você tinha que, E como isso trabalha, nós queremos falar aqui, né? Nós vamos falar um pouquinho da importância da comunicação, né? E como que isso ajuda. O Marco, ele é totalmente comunicativo, ele não tem essa questão de, mas será que eu vou chegar naquele grupinho ali? Quando você vê, ele já está lá no meio, né? E ele comunica, às vezes, com o olhar, com uma virada de cabeça, com um gesto. Tudo isso tem relação e a gente pode usar, gente, em todas as profissões. O que ele quer é formar o leitor ou formar o que está ali assistindo, né? Acho que o teu trabalho também é muito voltado para criar esse público, né? Formação de plateia. Isso, ótimo. A gente sempre pensa nisso. Formação de novos leitores e formação de plateia. Olha que curso legal, né, pra gente fazer, né? Porque as pessoas vão ao teatro, e eu vi isso lá agora na Colônia Penal, né? A gente teve um grupo de detentos que foram assistir, eles não sabiam se eles podiam... Que reação, que fazia, né? Eles não sabiam, né? E eu conversei antes com eles, falei, fiquem à vontade para poder rir, comentar alguma coisa, desde que vocês não atrapalhem o andamento do espetáculo. Só que eu acho que eles ficaram apreensivos, porque era o amigo deles que estava apresentando. Então, a reação foi quase nenhuma. Quando nós tivemos professores da rede pública, diretores, de todas as escolas de Maringá e região, o que aconteceu? Era um público espontâneo. Eles participavam o tempo todo, eles comentavam. E depois que acabou, queríamos perguntar, né? O povo queria perguntar. Não, foi assim uma experiência maravilhosa que a gente teve agora, semana retrasada, na Colônia Penal. E isso fortaleceu até a nossa estreia, né? Porque a gente fez lá no auditório, no teatro é completamente diferente, né? E a gente vê como que é importante essa formação de plateia e a formação de novos leitores, né? Que é o trabalho que vocês também fazem. Isso que a gente quer fazer. A gente procura incentivar o aluno, né? A ler, a buscar sair da caixa, né, Letícia? E aí, gente, como que isso é para pegar esse gancho dessa fala dele, né? Temos uma imagem aqui também da apresentação que ele fez, né, lá na universidade, né, no grupo de pesquisa. Né? Porque assim, são áreas que permitem a continuidade. Em seguida, depois dessa palestra, eu venho com uma fala, né? Nós vamos ter uma segunda... Você vai se apresentar, Eu Letícia? mesmo vou me apresentar daqui a pouco. Uma novidade. Eu vou apresentar um trecho o que foi a minha tese agora, né? Que eu acabei, estou recém-doutora. Uma doutora nova. Parabéns. Muito nova. E aí, gente, como isso tem a ver, porque eu falo justamente sobre a experiência, né, sobre esses campos da experiência, e de uma forma acadêmica. Então, o Marco, ele traz aqui, né, toda essa experiência com a arte, com a literatura, que muitas vezes não deixou de existir, mesmo longe da academia. Né? E agora ele está se inserindo, ele está fazendo letras e já está sendo convidado para manter, quem sabe, aí um mestrado e ir para essa carreira também, né? Para ter mais um outro ramo, vamos dizer assim, né? Ramo e rumo, né? Porque a gente vai mudando conforme as fases vão indo, né? E aí eu mostro, né, uma tese que foram frutos aí do estudo, né, faz a graduação, daí faz o mestrado, daí faz o doutorado. E então, tudo isso são exemplos para nós, né, para vocês que estão aí assistindo, de experiências que são possíveis dentro da educação.
Então, eu acho que isso tem muito sentido com esse Passos para a Experiência e Transformações de 2024, o tema que escolhemos para esse encontro, para que nós possamos ver saídas. Às vezes o nosso aluno fala, ai meu Deus, e agora? Eu acabei de fazer letras, eu não quero sala de aula. Dá aquele desespero. E aí, eu perdi meu curso? Gente, olha quanta coisa dá para fazer. Nossa, ser redator, né? Não perde o curso, não perde. Você que está no campo da educação, tem muito campo pela frente. É só você trilhar o caminho e ver assim, eu vou me especializar nisso, eu vou fazer isso, mas não que você perdeu o tempo que você fez. Né? Então, a gente queria passar essa ideia também de passos para transformações. E se não é isso que você quer, tenta pensar o que você quer e aproveitar isso que você fez e depois afunilar suas experiências. O Marco trouxe uma totalmente diferente, né? E que nós podemos utilizar no nosso dia a dia também, né? Tanto o teatro, tanto a literatura. E construir projetos, né? Como o Marco construiu um projeto autoral, como a Letícia desenvolveu um trabalho de doutorado também autoral, você também pode fazer um rumo, né? Ou fazer esse passo a passo em direção àquilo que você acredita, né? Dentro da educação, dentro da área profissional que você escolheu. Isso. Então é isso, Marco. Nós só queremos te agradecer por mais essa. E que essas ideias sirvam também para fervilhar e dar modelos aí para a Laed ir pela frente e desenvolver também, né? Levando o teu nome, os nossos projetos aqui, enquanto o Ningá também adiante. Né? A gente se despede do Marco, agradece, mas não se despede da Letícia. Não, eu vou voltar. Você volta. Eu volto daqui a pouco, tá bom? Beijo, gente. Marco, muito obrigado. Despede desse pessoal que te conheceu. Beijo. E nos vemos até eu daqui a pouco, tá? Beijo, até mais. Tchau, tchau.